a inteligência artificial, umas das editoras ocultas da Crentaços. Estou aqui para fazer o papel dos preguiçosos. Jonathan e Tamaires na abertura do programa. Sejam bem-vindos e bem-vindas, damas e cavalheiros, familiares e amigos, ouvintes e haters, ao baile de debutante em comemoração aos 15 anos da Crentaços, Produções Subversivas. Hoje não tem jabá, porque o programa já é um grande jabá da Crentaços com 15 anos. É isso, então ouçam um programa e sintam no seu coração o desejo de compartilhar a Crentaços com mais gente para não passar vergonha sozinho. A Crentaços Produções Subversivas apresenta Pod Crente, o podcast do blog dos Crentaços. Oi pessoal, aqui é o Felipe Stresser, o Profeta Heresias, e para mim é uma honra poder fazer parte dessa festa de 15 anos da Crentaços. Infelizmente eu não vou poder ficar esse tempo todo aqui, então eu vou só deixar meu recado rápido. A frase de que o reino de Deus é um reino de amigos é muito real na minha vida e muitos deles eu fiz graças ao blog e ao podcast. A maioria de vocês eu só conheci virtualmente, como a minha companheira de Notícias de Meu Deus, Luciana Santos, e tantos que já gravaram com a gente esse programa super edificante. Eu levo todos vocês no coração. Junto com a Crentaços, eu vi o próprio perfil do Heresias crescer, eu conheci o pessoal do Resgate, até tomei sopa com eles, encontrei uma igreja junto com a Tami e com o Jonathan, casei. E por falar em casamento, amor, tem algum recado do Três Palavrinhas que combina com esse momento? Hoje é um dia tão especial, é seu aniversário, vamos celebrar. Agora todos juntos vamos a cantar. Parabéns, parabéns, parabéns. No ano que passou, Jesus contigo andou, e neste ano vai andar também. Parabéns, parabéns, pelo seu aniversário, parabéns. Pod Crente de número 135, comemorando 15 anos da Crentaços. É um sábado à noite, vamos ambientar o ouvinte. É um sábado à noite, meio de verão assim, né, porque é final de ano, novembro. Todos nós e os convidados estão de roupa social para essa festa de 15 anos. Passando calor. Vestidos alugados, ternos alugados, adolescentes com ternos maiores do que o tamanho ideal. Ou menores. Hoje em dia. Cresceram demais. Não, ou alugou aqui, tipo, jogador Justinho. de futebol, assim, que é bem justinho, que não vai poder descer. Se desamarrar o tênis, porque os adolescentes vão de tênis e terno, né? Sim. Ele não vai poder amarrar o tênis, porque tá muito justo. Sim. Ternos de tecidos brilhantes, vestidos de tecidos brilhantes, vestidos com lantejoulas, vestidos com glitter. Purpurina fica pra sempre no veículo. Muitos cabelos alisados, chapinha, babyliss, A gente gel acho que de tem menos cabelo. cabelo alisado, eu acho, né? Não sei, mas é uma noite que alguns jovens têm expectativas muito altas, criadas através dos filmes, né? De uma noite especial. Outros estão indo contra a vontade. E muitos familiares indo pra encher a barriga pensando que deu um presente e quer tirar o valor do presente em alimentação. Em bebida. É melhor quando é em comida do que quando é em bebida, né? Aquele sofá que é um salto alto na entrada, sabe? Para as pessoas sentarem assim.
Aquele salto Fapuf que parece um salto Isso, alto. no formato de um salto alto. Sapato, uma Tem sandália, um- plataforma. Na Mesa de vidro. Espelhada. Mesas espelhadas. Tem também esqueci, um cavalete com um quadro com a foto da criantaça, as pessoas deixarem dedicatórias. Eu gosto da escritas. versão deixar digital colorida, fica mais bonitinho os balõezinhos de digital colorida do que mensagem com a caneta de glitter dourada e prateada, pra pessoa Sim. poder escolher qual combina mais com sua vibe. Uma E vermelha, assim, com purpurina, talvez, Com também. 15 anos da criança, teria uma banda ou teria um DJ? A gente tem que ver o que a gente gostaria de ter, o que é possível de se ter, né? Também. O possível hoje em dia é uma playlist no Spotify, né? É. Seria isso, tocada, no nosso caso, com propagandas no meio, porque a gente não tem assinatura, né? Triste. Do nada, assim, termina de tocar um resgate. Isso. Termina de tocar resgate e entra um... Oi! Amigo, qual é o nome daquela música? Eu gosto que o nosso Spotify ele é confuso e às vezes entra que a gente tá ouvindo e começa a propaganda em inglês, né? Você está ouvindo Spotify na versão premium, é a versão gratuita, só que ela tá falando em inglês toda bonita. Mas, Tamires, somos só eu e você hoje aqui. Sim, será que as pessoas vão ter paciência de ouvir um programa com nós dois? Não Só? sei. Eu acho que a gente tem muitos bons convidados. Talvez a gente fique palha só nós dois. Só mesmo. nós. Mas estamos Perde o aqui brilho, né? comemorando 15 anos da Crentaços neste novembro de 2024. Porque em novembro de 2009, com o famoso post que sempre citamos, Lei Antifumo, Vitória Evangélica, iniciava-se essa série da Crentaços como site, blog e tudo que virou depois. E assim como a gente fez o aniversário de 10 anos, no aniversário de 10 anos foi uma festa do Esmilinguido, afinal era uma criança de 10 anos ainda, né? Foi o aniversário temático do É Esmilinguido. verdade, eu não tinha visto por essa... Agora que a gente é adolescente, que seria o tema. É muito bom pensar que há 15 anos a gente pode ir para lugares Sim. sem ter que fumar passivamente Eu por causa de acordei pessoas pensando nisso. Há fumantes. 15 anos a gente pode chegar em casa sem se estar tá exposto podre de cigarro. ao tabaco. Sem ambiente fechado. Sim. Bom demais, mas... Pois é, a nossa criança interior fez 10 anos no aniversário de Esmilinguido, a gente não escolheu o pensei. tema Eu vou jogar nesse tema debutante mesmo, assim. debutante, mas o que, Com que seria? valsas Como seria a tocando. festa, né? Qual a cor da decoração da festa da Crentaços? Da teoria, com as cores da acreditação, azul né? e branco, né? Seria alguma coisa assim, um azul. Daí, só que como é debutante, é aquele chamado azul calcinha, que é aquele azul claro. Não. Hoje em dia tá em alta um azul meio aqua, assim, pro... Um azul, né? Tiffany, não? Como que azul Tiffany também, O azul calcinha ficou nos anos 90, agora é o azul Tiffany, eu acho, a cor, assim, da jova. Mas temos uma jornada à frente, que é responder perguntas, ler comentários, elogios, críticas e ouvir áudios de vocês, ouvintes, a entrar em contato com a gente, mandaram pra gente atender o nosso pedido através de vídeos na internet e mensagens. Então vamos responder perguntas, lembrando sempre o que foi dito nesses vídeos. Pode ter pergunta que a gente não vai responder, falar não, obrigado, próxima. Hoje não, Faro, né, pra pergunta. Essa é ruim. Hoje não, Fara, eu vou deixar pra minha amiga aqui do lado. Mas vamos tentar, vamos trabalhar com isso. E tem coisa que, assim, talvez a resposta vai ser, não lembro. Eu tô vendo que talvez a primeira aqui já seja essa. Na sequência, só pra esclarecer, assim, o Jonathan fez um A arquivo no sequência Canva. foi meio do que as pessoas Eu mandaram. ia te perguntar se é esse. Foi meio isso. É ordem de chegada. Daí tem pessoas que mandaram uma pergunta só, tem pessoas que mandaram mais de uma pergunta, a gente vai respondendo aqui. Vamos tentar não se prolongar para não ser um programa gigantesco. Mas é apenas uma promessa de início de gravação, como acontece todas as vezes. Jura? Começando com Hernani Correia, ele que faz parte, né, da família Crentaços aqui, através do canal Telescópio, também mandou suas perguntas. E vamos tentar ir alternando, talvez a gente se perca no caminho, mas vamos ter esse objetivo no começo. Alternando o quê? A leitura de pergunta, de comentário entre eu e você. Mas, tipo, beleza. Ok. O Hernani começa perguntando: contem a história do cavalo do bom senso. Como surgiu o personagem? Como arranjaram a máscara? Como era a seleção das perguntas para o cavalo? Eu não lembro
com convicção a maioria dessas respostas específicas. Olha, como arranjaram a máscara? Eu acho que foi um AliExpress da vida. Mário com cartão de crédito e acesso ao AliExpress. Por quê? Porque o Mário comprava coisas no AliExpress. Então, agora talvez ele já migrou pro Temo? Talvez. A história de como surgiu o Cavalo do Bom Senso tem versões, por incrível que pareça. Sim. Há uma versão que o Bruno Ferrari, que é o ouvinte da época, morava aqui em Curitiba, era da Igreja do Armazém também. Ele teria, nessas conversas sem nexo que a gente tinha às vezes, comendo e tudo mais, tinha falado alguma coisa tipo de, tem uma galera fazendo umas coisas nada a ver. E daí lembrou da máscara, ouviu o Mário tava com a máscara na época e falou, podia ter um cavalo que desse respostas com bom senso, não sei o quê. E daí a gente decidiu virar um quadro. E daí tem outras versões que era do tipo, virou uma piada da gente com o cavalo, que o Mário virava com bom senso quando estava com a máscara de cavalo. Eu não lembro qual é a certa, de verdade. Mas foi alguma coisa assim. Porque o Mário comprou a máscara e ele aparecia nas gravações, enfiava a máscara e ficava tipo, começava a conversar com a persona diferente. Então, a gente basicamente falou, isso, né? Dava para ser um personagem. E juntando com as pessoas sendo sem noção de umas coisas. E daí era essa contradição de ser cavalo do bom senso, mas na verdade ele estava sendo alguém sem filtro, respondendo as idiotices que as pessoas falavam, entendeu? Respondendo sem nenhum filtro, mais ou menos, né? Afinal, ele realmente achava que ninguém sabia que era ele, né? Tinha pessoas que não sabiam mesmo, isso que era legal. Meu Deus! Algumas pessoas ficavam chocadas quando descobriam, né? Coisa, nossa, daí a gente ficava, Jesus. Como era a seleção das perguntas pro cavalo? As seleções das perguntas pro cavalo, a verdade do cavalo eram meio temas, né, que a gente jogava, não era uma pergunta em si. O Na Minha Fé a opinião eram perguntas pro Cristiano, mas o do Cavalo do Bom Senso é que a gente foi vendo, né, esses temas, começou com temas que as pessoas falavam bosta, e daí o Cavalo do Bom Senso vinha na teoria trazer bom senso. E depois virou temas que eu via que irritavam o Mário. Basicamente, vamos provocar o amiguinho. Eu tinha um negócio de um bloco de notas do celular que eu ia salvando, tipo, a gente saía, qualquer coisa que a gente tivesse com o Mário, que eu via que era coisa que irritava ele, eu pegava e anotava. E por um bom tempo, ele não se ligava que esse era o modus operandi. Ele só ia ficando puto, ia escalando o nível de puto. Tipo, Copa América 2000, era um negócio assim, umas paradas que tinha diferente, que ele ficava, não faz sentido, falando. E daí eu ia, anotava e soltava. Ele não sabia antes, era na hora ali, eu soltava o tema, ele tinha que falar. Tanto que eu acho que tem alguns vídeos que ele fica, esse Jonathan aí, não sei o que ele tá aprontando. Era uma coisa assim. Porque era sempre na surpresa, sempre na... Muitas coisas, na minha opinião, depois de tempo viraram... Você como produtor... o começo era coisas, né? Assim, a gente vai chegar, acho que tem outras perguntas ali, que dá pra explicar melhor a conjuntura. Mas era muito de improviso mesmo, assim. A outra pergunta é do Hernani. Quem fazia os desenhos na lousa que servia de cenário? Variava entre o Mário, entre a gente. Dependia de quem tava fazendo o quê. Se tinha montando câmera, arrumando luz, testando o microfone, daí o outro fazia, mas ia variando, assim. Às vezes já chegava com alguma ideia de ter visto alguma referência ou uma piada que queria fazer, às vezes vinha na hora ali, quem tava livre fazia o que queria. E teve, né, sei lá, primeira temporada do Stranger Things, que foi uma loucura, a gente fez as letrinhas, teve a vez que a gente lançou a campanha no Patreon, daí todos nós escrevemos com letras diferentes o site para as pessoas colaborarem. Ia escrevendo enquanto tava respondendo, né, as perguntas, meio tipo Bart na abertura dos Simpsons. Então era meio isso, ia variando. O Iraivos, mas não PQs, que era sempre também, tinha que redesenhar todas as vezes, que era a ideia de parecer um templo. A maioria das vezes parecia só uma casa do Zodíaco, do Cavaleiro do Zodíaco. Mas a ideia era que parecesse um templo de fundo e tal. Então era isso, ia variando, mas todo mundo meio que desenhava em algum momento. Como era produzido o Iraivos, mas não PQs? O Iraivos, mas não PQs, vem da ideia de dar uma cutucada também, é mais ou menos a ideia do Cavalo do Bom Senso, só que com uma abordagem diferente. Então ele vinha da ideia de dar uma cutucada numas frases besta que a gente escutava da internet, escutava as pessoas falando, ouvia na internet, tipo, se não vem pelo amor, vem pela dor e tal, essas bobagenzinhas assim. Teve também o especial que a gente fez na época
do impeachment da Dilma, que foi só com frases faladas por parlamentares na hora de votar pelo impeachment da Dilma. O Cristiano também se vestiu de terno, a gente jogou papel picado, que não foi uma ideia nossa, né? A gente só copiou o que os parlamentares fizeram durante uma votação de impeachment, veja só. Um domingo à tarde, com dinheiro público. O absurdo não era nosso, a gente só tava representando novamente esse absurdo de forma a deixar claro o que foi feito e tudo mais. Então, é um que eu tenho um carinho especial, porque a gente já tava lá atrás mostrando da nossa forma que alguns absurdos tão normais aí. O pessoal tava fazendo merda, né? Era só com frases do impeachment, assim, esse episódio. E, por fim, ele perguntou também... O Hernani é um saudosista na minha opinião, né? Tá temática as perguntas. Ele perguntou quanto tempo levava a produção de cada episódio, contando tudo. Planejamento, produção, captação, edição. Vocês tinham um cronograma? Como se organizavam? O tempo é difícil de estimar, porque pra tudo, né? A gente levava um dia... Geralmente era um sábado que a gente separava, que dava pra todo mundo, que eu não tava trabalhando, os outros também não. Então a gente pegava um sábado desde de manhã até a madrugada do outro dia pra gravar na Minha Fecal Opinião e o episódio do Pod Crente do mês. Então a gente gravava vários na Minha Fecal Opinião, porque a maior parte do tempo eu acho que a periodicidade dele foi semana sim, semana não. Uhum. Então a gente gravava mais que um pra adiantar já e dar tempo de editar tranquilo e tudo mais. Então era tempo de chegar, quem não tomava café tomava, ia montando o cenário, separando, gravava, dava um intervalo, gravava outro, almoçava, essas coisas assim. Então era um dia inteiro pra fazer um mês de programa, eu acho, que dá pra considerar. E aí daí o resto... Era meio no dia a dia, né? Você e o Cristiano iam separando as perguntas, o Cristiano pensava no livro, da dica do livro, o Jonathan ia separando as coisas pra apurrinhar o Mário. Então, e aí a edição também não tem muito como dimensionar hoje, né? Já faz tanto tempo também, né? Já não... E era... Daí conforme eu tinha horário, eu já ia montando, mas a gravação a gente separava, porque era na Minha Fecal Opinião. Perguntas na Minha Fecal Opinião, já respondia. Daí mudava de roupa e cenário, respondia as outras, e depois ia só do cavalo. Fazia assim, depois só o Irai, mas não pequeis. Pra não ficar precisando montar e desmontar figurino e cenário toda hora. Então já era meio dividido assim. Quase profissional a produção. De alguma forma era, né? Porque o Mário era profissional, né, de fotografia e tudo mais. Eu, profissional de audiovisual, então já tinha a manha de como fazer render mais. Embora a gente não era engessado, porque a gente fazia mais pra se divertir do que por outro motivo, talvez. Porque a gente gostava de estar junto e apurrinhando um ou outro, então a gente se divertia demais fazendo. Eu acho que até muitas vezes entravam coisas que talvez não fazia sentido nenhum pra quem tava vendo que não fosse a gente, porque era zoeira e piada interna nossa. Então talvez fosse só engraçada a reação do outro e dar risada do que a piada em si. Mas aí é imaginar como é a experiência de quem assistia, né? Sim. E existiu, não acho que não existe mais, talvez em algum lugar perdido, o Proibidão. A gente chegou a fazer um DVD do Proibidão. Como não existe? Tem aqui em casa o Proibidão. Tem uma versão. Você deu um pro Mário e um pro Cristiano. Eu acho que tem o Proibidão ali, eu não tenho certeza. Mas eu ia cortando e separando numa outra linha de edição ali, os cortes, porque às vezes se perdia, começava a avacalhar coisa que não dava pra ir pro ar, né? Ou coisa entre a gente mesmo, ou coisas que juridicamente trariam problemas pra gente. Eu separava e ficava na gravação, mas eu cortava e separava nessa outra linha do tempo, que daí no final do ano a gente se juntava, eu juntava tudo, fazia um vídeo só do Proibidão, e a gente sentava pra ver e ficava assustado com as coisas que a gente falava, assim. E era engraçado, porque às vezes não fazia nem mais sentido o que tinha falado, mas era engraçado lembrar e tudo mais. E do Hernani, as perguntas são essas. Na sequência aqui, vamos com perguntas do Lucas Vinícius, que nos mandou por e-mail. Eu vou ler o e-mail dele, e daí na sequência a gente já vai respondendo ou fazendo apontamentos depois da leitura do texto dele inteiro. Lucas Vinícius diz: Oi pessoal, espero que estejam bem. Ouvi vocês pela primeira vez em 2013. Tive até uma pequena participação em uma leitura de e-mails e foi emocionante pra mim. Desde então eu já me formei, saí da casa dos pais, arranjei um emprego merda e é isso aí. A primeira pergunta, não querendo ser invasivo ou indelicado, mas lembro que no episódio da Oficina G3 a Tamires falou sobre adoção e etc. Queria saber se vocês já avançaram nessa empreitada e tudo mais. A segunda pergunta é se já tiveram uma crise de fé muito forte.
a ponto de perdê-la e qual foi a maneira com a qual vocês venceram essa questão. Eu enfrento uma crise de fé extremamente severa e não sei se tem volta. Mas mesmo que não me reste nem o 0,01% que tenho hoje, tentarei acompanhar vocês sempre. Bem, a primeira pergunta é que nós agora estamos oficialmente na fila esperando a criança. Então, o processo é demorado e tudo mais, a gente entende, mas o nosso foi um pouquinho fora da curva porque teve a pandemia. Agora, né, a gente gravou no dia que começou a pandemia, né? Meu Deus do céu. Eu lembro, eu tava fechando São Paulo o dia que a gente gravou com a Oficina G3, 14 de março de 2020. Então, 4 anos depois, nós estamos oficialmente na fila da adoção. 4 não, né? 4 anos e pouco depois. Agora é aquele momento de qualquer ligação que o DDD 41 a gente retorna e aí sempre é golpe, sempre é marketing, telemarketing, a gente fica triste, mas é o momento de estamos sempre atentos ao celular, porque a criança pode chegar semana que vem ou ela pode chegar daqui 3 anos, não existe previsão nenhuma, então a gente sabe até que as pessoas ficam um pouco frustradas, às vezes por quem tá de fora, às vezes não entender isso, mas assim, não existe um ranking, não existe uma... igual quando você tá na fila do telemarketing, faltam 5 pessoas na sua frente e você tem uma expectativa de ser atendido em 25 minutos. Não existe isso, assim, então... Mas a gente está... A etapa é esta que nós estamos. Então estamos aguardando. Quem sabe em breve, quem sabe não em tão breve. Vamos tendo novidades e vocês vão acompanhando de alguma forma. E obrigado, né, pela... Sim, obrigado pela preocupação e obrigado por ouvir desde 2013... E ter passado por tantas etapas na sua formação de vida aí, inclusive no emprego merda, que geralmente é a conclusão de todos nós ali neste momento. Hello, darkness, my old friend. A segunda pergunta que você falou da crise de fé, daí não colocando como superior nem nada, longe disso. Particularmente eu nunca tive uma crise de fé forte como você colocou, a ponto de perder e tal. Então talvez eu não tenha a resposta de como vencer isso, porque é difícil sem ter experimentado poder te dar uma resposta ou te ajudar numa solução com uma ênfase tão grande assim. Eu passei por uma que eu me afastei da igreja por anos, não sei se cheguei a perder a fé. Não, eu não perdi a fé na existência de Deus e de Cristo, mas eu perdi um pouco na fé de o que era igreja e de se essas coisas ensinadas dentro da igreja faziam sentido. E pra mim, eu acho que foi pedir pro Espírito Santo mesmo, assim, mesmo sem fé, sabe? Mesmo sem fé, se necessariamente ele estava me ouvindo, eu acho que ter essa intencionalidade de pedir ajuda e socorro pro Espírito Santo. E a gente tem feito um projeto, né, o processo de caminhada do PGM, e aí muitas pessoas no PGM indicam, embora eu não tenha comprado nenhum livro ainda, mas todo mundo que fala muito, tem o livro A Noite Escura da Alma, que é de um padre medieval, eu já procuro o nome dele, e a gente tem também o Henry Nouwen, que é um teólogo bem voltado para a noção de vivência da espiritualidade. Eu não li nada de nenhum dos dois, mas é sempre muito indicado pelos nossos mentores. Um que eu gosto muito e que eu li e que fala bastante de, às vezes a gente está nesses locais confusos da vida, é o Brennan Manning, que daí são livros bem bonitos. Tem o Impostor que Vive em Mim, tem um que é mais famoso do que esse. Qual que é o nome do outro mais famoso do Brennan Manning? Enfim, talvez você olhar e ouvir histórias de outros cristãos. O Evangelho Maltrapilho é o outro que é bem famoso do Brennan Manning. Então, olhar para essas pessoas e reconhecer que às vezes a gente vive uma espiritualidade que era muito fechado na gente mesmo, e daí quando a gente entra em crise, a espiritualidade também entra, a nossa fé também entra. E quando a gente vive uma fé baseada também na fé de outras pessoas, olhando para trás, olhando para a igreja, olhando para a história da igreja e vendo que muita gente passou por muita coisa e a vivência uns dos outros ajudou a fé e o cristianismo continuar existindo, o evangelho, né, a boa nova de Cristo continuar existindo, ela traz um conforto. Ou A Noite Escura da Alma é do João da Cruz, que é um padre. Então, acho que podem ser coisas que te ajudem, assim, pelo menos das coisas que a gente ouve dos nossos mentores, são sempre as indicações que eles fazem nesses pontos. Espero que você consiga
encontrar um caminho e se sentir mais confortado nessas leituras. E muito obrigado por mandar o seu e-mail, pelas perguntas e por tanto tempo acompanhando a gente também. Agora a gente tem uma participação por áudio. Vai colocar para vocês ouvirem um áudio do Dani Distler. Esse já participou bastante da Crentaço desde muito tempo. Mandou um áudio pra gente. A gente vai colocar o áudio e na sequência volta com a gente comentando ele. Eu tive a alegria de participar do Crentaços em várias edições. E eu acho que o Crentaços de uma relevância única dentro do cenário cristão e para fora do cenário cristão. Primeiro porque a gente precisa saber rir da gente mesmo. E o Crentaços proporciona isso para dentro desse universo cristão, onde tudo é tão sério, tudo tão regrado, poder rir das gafes e dos erros, dos excessos, exageros de mau gosto que a religião proporciona para a fé cristã, é muito legal. O Crentaços faz isso com uma excelência única, desde sempre. Eu sempre gostei disso. É uma das razões pelas quais eu me conectei com a Crentaços. Mas não só isso também, a crítica. A crítica é importante também para nós como cristãos e para quem não é cristão poder olhar para dentro desse universo religioso e saber que não tem só um monte de fantoches ou gente que segue cega os caminhos que a religião proporciona. Não, tem gente inteligentíssima pensando, discutindo e procurando não só fazer as perguntas certas, mas dar as respostas certas. E eu sempre admirei a Crentaços por isso, desde os primórdios, desde a época do Cristiano Machado e ainda hoje com o Jonathan Atamires. Muito legal esse trabalho, esse favor que eles fazem para nós aqui. Então, Crentaços, que sejam mais 15, depois mais 60, depois mais 90 anos e sigam firmes, porque a gente precisa de lugares como os que vocês proporcionam para a gente poder continuar rindo das nossas bobagens. Muito obrigado, Dani, por ter mandado o áudio. Obrigado por sempre aceitar os convites da Crentaços desde tempos primórdios. Eu gosto do áudio do Dani, que ele traz esse ponto da Crentaço sempre cutucou. É engraçado porque a Crentaço nunca se viu como uma coisa de humor, mas eu acho que faz parte da forma como a gente lida. E da forma como a gente é, hoje eu e a Tamires, mas todo mundo que passou de alguma forma tinha essa veia. Acidez de alguma forma. Eu não gosto muito desse termo, mas pra falar de assuntos assim, é difícil a gente não falar apenas de forma séria sobre alguma coisa. Vai ter uma virgulazinha, alguma coisinha, porque é do jeito de ser da gente. Então, isso sempre gostou do Dani. O Dani tem um pouco disso também, então sempre foi divertido, né? Pô, fizemos o programa que só teve um episódio lá do Red Comments News em podcast, que a gente foi até além, né? Ficou tão ácido que tava queimando na boca ali. Daí nunca mais existiu o programa. Mas participou, recente teve o programa sobre as músicas dele. A gente fica muito feliz de poder ter ele junto nessa caminhada, de ter uma pessoa que, né, tem um talento na arte incrível, que a gente gosta demais, assim, de outros amigos também gostarem muito do trabalho dele. Obrigado pelo carinho por todo esse tempo, obrigado porque você se enxerga na Crentaços também, é legal. A gente acredita que mais pessoas também pensam dessa forma, é por isso que a gente vai seguindo fazendo. E daí esse final de dedicar, que tem mais 60, 90 anos, eu não sei se é positivo esse tipo de coisa dedicada a gente. Eu não sei se eu quero, não. Mas a questão da risada, de rir da gente mesmo, eu acho que é uma das coisas que faz ser leve, né? O que a gente, claro, tem os perrengues, tem as dificuldades, mas acho que é uma das coisas que traz a leveza de fazer o que a gente faz. E claro, né? A gente tem o desprendimento de a gente estar fazendo porque quer e não porque a gente é sustentado pela Crentaço. E isso sempre torna mais fácil o poder rir, o poder fazer palhaçada. Mas o negócio de dar espaço, né? Das pessoas se sentirem acolhidas no espaço é um ponto que tanta gente fala isso pra gente, né? Às vezes a gente fica até tipo, tava desanimado. Então saiba que se você já mandou um e-mail, já mandou um áudio falando o quão importante é e o quão você se encontrou na Crentaços, talvez você foi a pessoa que fez existir por mais uns 2 anos, assim, porque várias vezes a gente tava desanimadíssimo e daí chega um áudio, chega um e-mail gigante falando, poxa, importância, não me senti mais sozinho, vi que tinha gente, aí a gente chora,
Aí a gente fala, tá bom, Espírito Santo, e daí a gente continua fazendo isso daqui. Sim. Até por isso que eu acho que vocês ficam mandando coisa espaçada em vez de mandar... Tudo Nossa, teve uma época que recebeu várias... Nunca teve que recebeu várias coisas. Ao mesmo Fica tempo. até se existe um cronograma oculto dos ouvintes que se organizam. Não, agora deu 6 meses, alguém manda uma coisa porque tá começando a rarear os programas. Desaparecer, não tem post na rede social. A gente tá de olho nisso aí. Continuando, nós temos nosso querido Lucas Vieira, também telescoper, outro telescoper, perguntando como surgiu o nome Crentaços? Sempre foi esse o nome? Aí você que é ouvinte mais antigo que sabe essa história. Relembrando momentos que o Cristiano conta essa história, a Crentaços surgiu para ser um blog do grupo de jovens de uma comunidade aqui de Curitiba. E daí ele surgiu como Blogspot, essas coisas da época de blog assim. Daí não foi muito bem visto pela liderança da igreja, da forma como era tratado. Provavelmente porque já tinha essas palhaçadias que a gente faz. E daí o Cristiano resolveu fazer um blog à parte. Eu acho que tinha o nome dele no começo, ou manteve o nome, depois virou para Crentaços. E o que ele conta do surgimento do nome de Crentaços é pra ser uma ironia mesmo, do tipo, da galera que se acha que é um super crente, que é mais crente que os outros. Sabe, tipo, torcedor de time que não, eu sou mais torcedor do que você porque eu vou no estádio e canto o jogo inteiro, que é uma palhaçadinha que não existe, né? E o 2S também é isso, E né? o 2S é irônico, é o aumentativo escrito de forma errada, porque dá uma ênfase e mostra que é errado ao mesmo tempo. Então, o Crentaços é uma coisa que eleva do tipo, olha como a gente é fodão acima do... Mas os 2 S's, que são a grafia errada, é pra mostrar que não é, tá errado. É uma tiração de sarro mesmo, assim. Que é mais do que crente, é Crentaços. Eu lembro que falava no começo, brincando, assim. Que era tipo, mas você é crente, né? Porque o pessoal perguntava, falava palavrão, ou criticava o negócio e falava, não, eu sou crentaço. Então veio... Eu sou que a era universal. o Crentaços, né? Porque era mais a figura do Cristiano, os Crentaços, quando foi entrando a galera, e depois virou meio a Crentaços, porque veio a descrição de produções subversivas, né? Que particularmente eu gosto muito desse nome completo. Então acabou, mas tanto faz, se chamam os Crentaços, a Crentaços, mas a ideia do nome foi mais ou menos isso daí. Na sequência, Lorena Damas. A nossa ex-jovem. Nossa ex-jovem, a mais perseguida nos podcasts da Crentaços. A etarista favorita desse... Perseguida por esses velhos da Crentaços. Mandou uma sequência de perguntas aqui. Eu vou ler a primeira, daí você responde primeiro. Tá bom. Vocês largariam seus empregos para viver da Crentaços se desse dinheiro? Não. Não. Essa é a gente resposta. não... É que assim, largar o emprego se tivesse dinheiro é outra coisa. Agora, de herdar Crentaços, não. Por quê? Porque seriam... Primeiro que, assim, é impossível dar dinheiro a Crentaços. Não, mas no mundo fictício que tivesse dando dinheiro. Não porque a gente entende que esse dinheiro, se a nossa fonte de renda fosse a Crentaços, isso automaticamente viraria... Tem assunto que pode falar e assunto que não pode. Ou tem que falar de assunto tal com pessoa tal, que assim, é impossível fugir disso. Tem muitas nuances. E vários exemplos, né, nesse cenário que mostram isso. Você acaba produzindo só por produzir e é uma coisa que a gente não quer na Crentaços. Não que seja um hobby, uma diversão, embora também seja... Mas a gente não quer esse desprendimento. Perder a liberdade, né? Há muitos anos já a gente cortou monetização de outras plataformas mesmo, justamente para não cair nessa armadilha de tentar ficar gerando view só por gerar. E a armadilha é tanto para não ter o rabo preso, termo popular ali, mas para também não ter essa sombra, essa pressão de... Nossa, mas entrou um dinheiro quando a gente falou de tal coisa, ou com tanta periodicidade de produzir. A gente tem que produzir mais nesse sentido. Pra ter a liberdade de fazer um pouco de droga, um pouco de salada, que é a base da Crentaços. É a nossa missão, visão e valores no momento. Se tivesse assim no cantinho, a aba do site, isso. Missão, valores. Missão, um pouco de... Não, missão, um pouco de droga, não. Missão. Visão, talvez. A missão... um pouco de salada. Gente...
Mas a resposta é não. Eu largar um emprego que tivesse dinheiro, aí já é diferente da minha resposta de 1 ano e meio atrás. 2. Um cantor ou escritor cristão que vocês gostariam de ressuscitar. É difícil essa pergunta, eu não sei não. Ressuscitar, mas assim, qual condições? Zumbi? Pedra da ressurreição do Harry Potter? Eu pensei. Voltar a viver? Você voltaria normal a pessoa pra, tipo, sei lá, poder... saudávelzão, assim. Normalzão, pra gente poder... Adicionando, se a gente pudesse conhecer essa pessoa, eu acho que o Dom Robson Cavalcante. Nossa, verdade. Gostaria de conhecê-lo. E, a gente tá em 2, então você pode sugerir outra pessoa. Se você não tiver, eu te sugiro uma pessoa. Pode sugerir isso. Você tava empolgado pra falar as duas. O René, né? O René Padilha. Podendo conhecê-lo e dar um abraço nele, assim. A gente só tem de maneira indireta, né, essas pessoas. Mas acho que escritor cristão, eu não ressuscitaria o Tolkien e o Lewis, porque eles iam ficar bravos, né? A gente ia brigar com eles. Então, no céu, eles não vão mentir. Eles iam brigar com a gente. No céu, eles vão ter que assumir que eles fizeram analogia. Aqui na Terra, talvez eles não assumiriam ainda. Aí é da briga, então... Aí é a analogia sim, né? Aí eu não ressuscitaria, cantor não. Tá tranquilo. Cantor. A gente nem tem tanto conhecimento assim, né? De cantor. A gente gosta de muita coisa, mas assim, lembrar um velhão pra ressuscitar. Johnny Cash. Vocês colocam ele como cristão? Exato, fica aí o questionamento. Eu coloco, e eu acho, né, uma voz maravilhosa. Gostaria de ter visto ele cantar ao vivo. O Elvis, talvez, entraria. É verdade. É uma possibilidade. Mas acho que esses dois aí. Os velhinhos fofos. Um livro da Bíblia que daria uma ótima novela da Record. Um que a emissora ainda não fez. Nenhum, porque nenhuma novela da Record é ótima, né? Primeiro é isso, né, Lorena? Por favor. Mas... Jonas, talvez desse uma minissérie legal? Talvez, uma minissérie ali, bem fechadinha. Tipo Lia, curta, foi assim, curtinha, igual foi na minissérie de Lia, que é uma minissérie boa, não é uma novela. Uma coisa que eu novela estraga tudo, porque daí tem que ter muito história paralela, daí a Record se perde. O que você gostaria de ver? De Jó a história ali, mas na Record não seria bom, porque eles não teriam o mesmo ponto de vista que eu esperaria ver. Ia ficar dando culpa pro Mas Jó. se fosse no geral, eu gostaria de ver de Jó, assim. Eu não sei nem se alguém tem a capacidade, a gente não consegue nem discutir, eu acho, direito. Jó é difícil. É muito... um tema difícil de discutir, quanto mais fazer uma série, mas, sei lá, no momento não consigo ver. Mas Jonas seria bom, dar uma aventura boa aí. Melhor e pior personagem da Bíblia. Não vale Jesus, Judas, nem qualquer discípulo. Tá muito seletivo, tá muito induzindo demais. Induzindo. Melhor e pior... É que assim, Antigo Testamento faz tempo que eu não li, que é onde estarão os piores, com certeza, né? Faz muito tempo que eu li sei lá, terminei em 2021 a minha leitura inteira da Bíblia, desde então eu não li o Antigo Testamento inteiro de novo, não. Ó, ao estilo The Chosen, misturando quase que a pergunta anterior, ao estilo The Chosen, que dá uma expandida, né, em contextos assim, eu queria ver a história da Ursa, que foi usada com as crianças e tal. A Ursa... A Ursa... Defensora dos calvos. Defensora dos calvos ali. Mas ela tá como o melhor ou como o pior personagem? Depende para as crianças, o pior, né? Ai, é. Mas juntando, são um personagem que eu queria... Eu não sei, de verdade, que eu tô me sentindo pressionado. Não sei qual é o melhor e pior personagem. É que são palavras muito fortes. Melhor e pior. Mas de quem eu gosto muito... Sempre falei, né? Eu gosto muito de Moisés, embora hoje em dia eu esteja reclamando demais da minha vida, daí eu começo a perceber que Moisés ia bater na pedra bravo comigo. Eu antes criticava o povo hebreu. Então assim, pior personagem da Bíblia, povo hebreu no deserto. Povo hebreu dá uma pegada em Judá, povo hebreu em Jerusalém. O povo hebreu é o pior personagem, né? Não é um antissemitismo, não tô sendo antissemita, eu tô apenas falando que eles são pessoas difíceis. Na Bíblia. Representados na Bíblia. Eles são difíceis, assim. Melhor personagem, eu gosto muito de Moisés, não adianta. Moisés é um dos meus... Talvez influenciado pelo desenho Príncipe do Egito, talvez uns 70% influenciado pelo desenho Príncipe do Egito, mas eu gosto muito de Moisés. Lázaro eu também acho interessante. Mas daí eu posso estar sendo só influenciado pela série. Pô, o episódio de Lázaro foi bom demais. O Evangelho segundo The Chosen, ele tá dando uma prejudicada. Não, fala isso, você vai ficar dando munição pra Lorena. Não, mas prejudicado no sentido positivo ali, sem críticas. Só pode criticar quem viu, né? 5, ó. Quinta pergunta. Se a Crentaços não chamasse Crentaços, como se chamaria? Sei lá.
Wesley, não sei. A gente não teve esse problema de criar um nome, que sempre é muito difícil criar nome pra site, pra banda, essas coisas. Então, como a gente não teve esse problema... A gente só agradece. É difícil não fazer um nome que não seja meio clichêzão ou bobão. Eu gosto do Crentaços porque ele é ruim e bom ao mesmo tempo. Então, não sei. E tal como um velho, eu prefiro não me preocupar com esse problema no momento. Olha lá, a Lorena veio muito fechadinha. Ela queria ajuda, eu acho. Qual o melhor aplicativo que vocês usam, no geral, sem contar redes sociais? As pessoas basicamente hoje só usam aplicativos de rede social, né? Scooby, não posso falar que é rede social de livros também. Deixa eu abrir a minha lista de aplicativos. Ou Google Notes. Eu gosto do Google Notes. Basicamente, eu me resumo a anotar coisas ali, pôr links ali e tudo mais. Então, eu acho que ele é bem útil. Dá pra melhorar, mas ele é bom. Sim, Google Notes e coisa do clima. Tamires Eu não uso, eu uso apenas o site do Instituto Paranaense de Meteorologia. Tamires fica comparando 50 negócios de clima diferente pra fazer uma média. Não, agora são 3. Tá aí, um aplicativo que fizesse médias climáticas de Curitiba. Seria porque interessante. É complicado. Mas acho que Google Notes ou Google Keep, na verdade, agora é Keep, Google, sei lá. Esse esse e aplicativos de clima. Com certeza. É o top aplicativos que eu abro todos os dias. Indiquem um ótimo filme com uma grande reviravolta. Você falou de ontem né? Que é triste, do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Isso. Clichêzão, no sentido... Clichê é cult, né? Que ele é cult, ele é meio underground, assim, mas é um... figurinha repetida na galera que é cult, né? Mas tem um que a gente viu recente que ele tem pequenas reviravoltas. Que é bom, o da família que tem que se juntar porque o pai faleceu. 7 Dias Sem Fim. O nome em português não tem nada a ver com o inglês, que é 7 Dias Sem Fim o nome. Mas ele é bem legal. Tem pequenas reviravoltas Está ali. Na Max. Ele é mais fechadinho, mas ele é muito legal. Tem bons atores e atrizes, é bem legal de ver. É um elenco bom. Ele vai te dando agonia. É um humor de angústia, é um humor de socorro. É um humor de relações familiares. Todas conturbadas. Então ele é legal de ver. Pequenas reviravoltas. Indico pra você, Lorena, inclusive. Acho que você pode gostar. Ele tá em Full HD já, Lorena. Você pode assistir. E a última pergunta da Lorena. Se dinheiro não fosse problema, para onde vocês viajariam amanhã? Exatamente amanhã. Pô, amanhã é muito cedo pra viajar. Mas pra onde a gente viajaria? Você viajaria pra onde, Jonathan, se pudesse escolher? Eu ia usar uma frase que ia parecer bem babaca, mas estou com saudade da Europa, embora tenha uma cidade, né? Mas gostaria, porque a gente está gosta. na fase culinária bem forte de ficar vendo coisa de comida, então, descia num lugar ali, o que tivesse, mais rápida a passagem ali, e daí só vou mandar um pouco mais, acho que seria na Bélgica. Estou influenciado pela viagem do Cid Cidoso. Sim. Na Bélgica, ali é um lugar tranquilinho. Menos multidão que Londres. Menos multidão que outras cidades europeias. Começaria ali. Andava, via umas coisinhas, sentava a comer. Comprava umas coisinhas pra casa e depois ia passando uma pra outra. Tá, meio de outono, ainda deve estar um climinha tão gostoso de andar. Então, Bélgica, descendo em Bruxelas ali pra começar a ir pro interior. E daí depois, pra onde quisesse, já que dinheiro não seria um problema. Acho que é isso, Lorena. Espero ter ajudado. Muito obrigada por ter sido tão empenhado em suas perguntas. Nossa ex-jovem. E agora vem a nossa nunca jovem em espírito, que é Luciana Santos. Temos um áudio de Luciana para ouvir. Olá, queridos amigos da Crentaços. Aqui é Luciana Santos e estou mandando esse áudio de dentro de um ônibus, pois é exatamente o local onde eu costumo ouvir podcast. É dentro do ônibus. Então eu quis fazer esse áudio com essa trilha sonora maravilhosa para desejar meus parabéns, minhas felicidades e muitos anos de vida para toda a equipe Crentaços, eu inclusa, né? Crentaços foi o primeiro podcast que eu tive a oportunidade de ouvir, um dos primeiros, na verdade. E depois me tornei ouvinte, depois me tornei fã e hoje sou amiga de muitos ouvintes e também de vocês, da equipe Crentaços. Sou muito feliz
em fazer parte dessa equipe que me abençoa todos os dias, não só com programas e formatos incríveis, mas também me abençoam com suas próprias vidas. Queria aproveitar e deixar aqui um momento que marcou muito minha vida, que foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a boa parte da equipe Crentaços pessoalmente, lá em São Paulo, no famoso sítio do Giancarlo. Foi um dia inesquecível para mim, foi um dia de bastante alegria e emoção, que pude conhecer pessoalmente Jonathan, Tamires, Hernani, Douglas, Lorena. Só não conhecia ainda o Felipe Stresser, porque depois que casou, né, gente, ninguém mais ouve falar. Saudade Felipe Stresser, Deus te abençoe onde estiver. E é isso. Notícias de Meu Deus também foi um ponto muito importante da minha vida podcastal, vamos dizer assim. Sou muito feliz por esse projeto, sou muito feliz pela amizade com o Felipe, nosso querido Profeta Heresias, e sou feliz pelos amigos que fiz através da Crentaços. É isso, gente. 15 anos tá pouco, que venha mais 15. Ótima festa de debutante. Vamos puxar a fitinha do bolo. Beijos. Olha só, a Luciana fez um áudio, quase um SMR, né? Que é gravando dentro da onde ela escuta. Tudo bonita essa linguagem. É uma referência. Embora prejudique muito o editor e o ouvinte, que tem muito barulho no fundo, mas vou deixar pelo contexto que dia de festa é isso, né? É o áudio no ônibus, é o tio embriagado falando bobagem no microfone na hora do discurso. Ah, mas Lu, obrigado você. Faltam palavras e falta uma viagem pra Curitiba pra gente passar um tempo junto. Tô falando pra você vir pra cá, porque é mais fácil você vir pra cá e já encontra Felipe, Heresias e Cecília também. Já dá uma volta pela capital dos paranaenses. Mas obrigado por acompanhar. É gostoso demais ver mesmo essas histórias assim. Fica aquele momento do Faustão de Arquivo Confidencial, mas de ver que passou tanto tempo e seguem as amizades, né? Só foram crescendo. E eu virei amiga de Luciana Santos pelo Twitter, porque eu acho que ela seguiu o Cristiano já seguia ela, e ela falou da revista da Miss Marvel, e daí o Cristiano falou que eu tenho uma amiga que também gosta da revista da Miss Marvel, e a gente começou a conversar, gravou um programa excelente que não existe mais porque o podcast deixou de existir, e daí o site sumiu, e daí o programa se perdeu como lágrimas na chuva, mas a gente já tem uns 9, 10 anos que é amiga por causa de Miss Marvel. E aí estamos aí, agora com amizade corpórea, né? A gente se conheceu ano passado, como a Lu falou ali. Depois de muitos anos de amiga, a gente se encontrou em São Paulo e foi maravilhoso termos vivido aquela semaninha de férias juntos todos ali, né? Ela hospedada na casa de Douglas, Lorena e Amelie e Lutero ou Calvino, agora eu não lembro qual dos dois reformadores permaneceu na vida deles. Um saiu, que um dos bichos eles perderam, morreu, não lembro, desculpa se estão tristes pelo bichinho, mas ela ficou na casa deles e a gente jantou, comeu lasanha que o Douglas fez, comeu pizza, comeu comeu hambúrguer, viu exposição japonesa, comeu churrasco no Giancarlo. Foi uma viagem recheada de amigos e histórias, Lu. Mas obrigada, Lu, e né, Felipe, Luciano está com saudade do Notícias de Meu Deus, pelo jeito, Felipe. Pelo jeito, falou que onde está Felipe Stresser? Por onde anda, Felipe? Tipo os filmes de tragédia que a gente citou dos anos 90, assim, né? Socorro, quem salvará nossos filhos? Socorro, por onde anda Felipe Stresser? Está aí o cãozinho dos teclados. Na sequência, temos um e-mail de John Clay Almeida, que o título do e-mail, Aqui um Senhor do E-mail. Que pessoa que conhece o lore, né, da Crentaço. E ele diz, olá, graça, paz, bem e etc. Faz tempo que acompanho a Crentaços, mas nunca interagi.
Agora, como são 15 aninhos e estou com tempo, vamos lá. Em datas longínquas passadas, acompanhava pelo site ou blog, não lembro. Depois pelo YouTube e hoje pelo YouTube Music e Instagram. Digo, o melhor de vocês é a notícia de meu Deus, que anda paradaço, né? Não tenho nenhum momento especial vivido, não tive o coraçãozinho aquecido em nenhum episódio, mas alivio o fardo ouvi-los. Agora teve um horrível, acho que foi o Podcrente 112, Casal Araújo, falou muita baboseira. Esse episódio sim foi um grande desgraçamento, kkkk. Mas nem tudo são flores, né? Mas no geral tá bom. Sugiro uma participação de um luterano, aí só dá anglicaniano, presbiteriano, batista, tempo de reforma, tempo de lembrar Lutero, risos. Chamem Thiago Surian, ouvinte, eu acho, e seguidor da Crentaços. Acho que é isso. Ah, e parabéns que venham mais 15. Um abraço aqui do sul do nosso polêmico e amado país. John Clay Almeida. O podcast da Crentaços 112 é o Pequenas Raivas, Grandes Desgraçamentos da Cabeça, que foi o primeiro que o Matheus participou. Acho que sim, mas é bom porque pelo título ele cumpriu o objetivo no ouvinte. Né? Sim, que foi ficar... Que deixou desgraçado da cabeça ele com o Casal Araújo. Eu vou te falar que eu lembro do programa, mas tem que ler os subtópicos pra eu lembrar o que pode ter sido. Foi aquele do tipo, gente, eu que passo raiva com gente que se atrasa. Textinho que você fez foi: recebem os amigos fulaninho para conversar sobre aquelas pequeníssimas raivas que chegam para desgraçar completamente a nossa cabeça. Nesse podcast, entenda a importância de seguir receitas corretamente, aprenda se você pode ou não usar um cropped modesto, escolha entre passar sede ou passar raiva da água, é aqui que surge o lore da água, e descubra o número certo de sachês para acompanhar um lanche. A gente falou mal de moda modesta, de moda... feminilidade bíblica. Mas a da água cristal. Água cristal que tá aí, né? Segue até hoje. Segue um problema. Agradeço a todos que entram em contato e mandam fotos de garrafa de água cristal falando que lembram de mim. Eu fico puto, mas eu agradeço o carinho. Não, infelizmente, segue este erro da indústria da água. Ele cita aqui também o Notícias de Meu Deus, que é o preferido dele, que tá paradaço. Já demos o recado através do áudio da Luciana, né? Eu gosto da sinceridade do ouvinte. Esse tipo de ambiente que a gente cria gera esse tipo de comentário também. Isso que é: não tenho nenhum momento especial vivido. Não tive o coração aquecido em nenhum episódio. Mas alivio o fardo ouvi-los. Não me emociona, não tenho coração, não sei o que, mas dá uma aliviada aí, porque eu vejo mais gente falando bosta. Aí a gente fala um pouco de salada, fica equilibrado, né? Isso. Ele sugere a participação do Surian. O Surian já participou em tempos longínquos, né? Se não me engano, tem textos em podcast, eu não tenho certeza, então eu não vou falar. Mas em textos, tem bastante texto do Surian. Teve uma época que ele era bem ativo, sempre fez parte da comunidade Crentaços, quando a Crentaços era um grupo no Facebook, quando era um grupo no e-mail anteriormente. Crentaços Premier chamava, que era foi por e-mail, daí foi Facebook, foi migrando de plataforma, assim. Quando o Surian era o Calvino da depressão. Exatamente. Vocês sabiam disso? Não sei nem se ele deixa as pessoas saberem. A gente sabe, né? Porque ele já assumiu isso. Mas ele era a persona por trás do perfil Calvino da depressão. De Twitter. E daí aconteceu o quê? Ele se tornou luterano. E daí ele, acho que teve o Lutero da depressão. É possível. E daí virou um pastor sério, respeitado. Já passamos o ano novo com o Thiago Surian. Sim. Então, já participou, sim, bastante. Surian e sua noiva, a atual esposa. Eles vieram a Curitiba e passaram um ano novo na já tradicional e sempre citada festa de ano novo da família Ohashi. Comendo moti e todo o resto de comidas que a gente levava pra passar juntos, porque era sempre a casa dos pais do Mário, excelente. Então começamos o ano com luteranos. Que era luterano já naquela época? Não eu sei. Acho que tava no caminho, né? Acho que tava com suas camisetas de banda de metal. Sim, até hoje. Golinha clerical e camiseta de banda de metal. Até combina, até rima. Até rima. Nós temos na sequência a mensagem do Jonathan Fernandes. Um Jonathan com um H diferente do seu. Isso. Mas que escreve Jonathan
porque as pessoas erram o seu nome e devem errar o dele também, né? Olá, aqui é o Jonathan Fernandes do podcast Teólogo de Quinta e estou deixando aqui meus mais sinceros parabéns ao projeto Crentaços, que ouço desde 2017. Vocês fazem parte da minha trajetória e acredito que de muitos outros cristãos pelo Brasil também. Meu apego com Crentaços é o falecido Teologia de Boteco. Época boa, vida longa ao Crentaços. Isso, nós já tivemos participando do Teólogo de Quinta, do Jonathan. Ele, eu imagino que seja Jonathan a pronúncia pelo JH. Pode ser. Já tivemos participando lá. A Teologia de Boteco que agradou e marcou presença em vários corações ao longo de sua existência, tanto enquanto foi pela Crentaços, quanto depois que foi diretamente no próprio site, com o Cristiano já não fazendo parte da equipe da Crentaços. Mas é isso, muito obrigada por nos ouvir. A pessoa fala desde 2007, eu falo, mas isso é antes de ontem? E aí eu lembro que não é, são 7 anos já, eu fico um pouco triste, porque 2017 foi o ano, inclusive, que Cristiano e Mário se despediram, e em 2018 começa só nós dois. E já é, tipo, tanto tempo atrás, assim, é uma loucura. Agora vamos de áudio novamente. Áudio de Regina Flora, nossa ouvinte. Olá, pessoal da Crentaços, produções subversivas. É muito prazer estar fazendo esse áudio, participando dessa celebração de 15 anos da Crentaços. 15 anos não são 15 dias, é uma estrada longa. E parabéns por essa empreitada que só tem melhorado a cada dia. Quero deixar aqui meu depoimento de como eu cheguei a Crentaços e de como eu comecei a ser seguidora, apoiadora, ouvidora e etc. da Crentaços. Sou uma mulher cristã, feminista, que fica caçando mulheres cristãs, feministas, pela rede social. E um dia eu achei a Tamires falando sobre o Põe na Estante. Como eu amo ler, já comecei a ir caçar o que é isso que a Tamires falava. Eu ouvi todos os episódios, repeti alguns, compartilhei vários. E também por ser uma mulher e gostar muito de seguir na militância, de apoiar mulheres, gostar de mulheres, elogiar mulheres que merecem, logicamente. A Luciana Santos também é alguém preciosa dentro desse grupo todo. Também achava engraçado quando elas participavam já dos podcasts normais. E depois ainda a Luciana resolveu fazer junto com o Profeta Coisas de Meu Deus. Luciana é responsável por muitas risadas, seja através dos podcasts, seja através do grupo e seja através dos stories que ela posta diariamente nas redes sociais. Obrigada, Luciana, por me fazer dar tantas risadas. Obrigada, Tamires Palma, por trazer tanto prazer através da leitura, das conversas, dos grupos de clube de leitura. Espero que eu retorne a ouvir os podcasts de Coisas de Meu Deus e que você consiga retomar aí esse segmento do Põe na Estante da Crentaços. Parabéns a todos, pessoal. Vocês são maravilhosos. Vocês são responsáveis por eu me tornar uma pessoa mais subversiva do que eu já era. Que vocês tenham ainda muitos anos de vida e de grandes produções. Abençoados sejam todos. Regina, nossa diretora de escola. É diretora, né? Coordenadora, não lembro. Eu adoro quando ela posta as coisinhas da escola municipal que ela trabalha. Regina Flora, quando ela entra na conversa, a gente fica meio sério, né? Pai, chegou a pessoa que bota ordem, né? Diretora, mais adulta, porque a gente é tudo tonto, né? Daí ela chega com essa voz dela toda séria e tudo mais, mas é uma pessoa que a gente adora. Uma pena que a gente não conseguiu vê-la quando foi pra São Paulo ano passado. E eu fico, nossa, me sentindo extremamente
orgulhosa e honrada. O programa de indicação de livros, né? Esse ano eu fiz um programa, tá excelente, inclusive. Dá pra ouvir todo mês com o Márcio e com a Gabi, tá maravilhoso. Mas surgiu ali como meu ócio criativo de... Eu tinha que escrever uma dissertação de mestrado, falei, eu vou fazer o quê? Inventar um podcast, né? E foi meio caótico de conseguir gravar esse ano, uma pena, mas eu gosto muito de fazer essas indicações, os livraços também que a gente teve ali, eu espero voltar no que vem também. Então, falar de literatura, falar de livros, pra mim sempre foi uma alegria, e ela, como professora de língua portuguesa, gostar do meu trabalho sempre foi parecer que eu tava ganhando 10 na escola, assim, eu me sentia um pouquinho... Entreguei a redação e a prof devolveu falando que tava excelente a redação. E eu gosto que o Podcrente vira o Podcrente normal, só no contexto de que tem outros programas, porque ele não é muito normal, né? É o que falta, né? Mas obrigado, Regina. É verdade o que a Tami falou. A gente fica muito feliz de sempre ter você interagindo e apoiando a gente, divulgando e gostando dos programas. Aí, Lu, mais uma pessoa falando notícias de meu Deus. É o Espírito Santo chamando, hein? Fiquem atentos, você e Felipe aí. E muito obrigada. Continue ao nosso lado. Recebemos uma mensagem também de JGT Aranha, que se não me engano, se a minha memória de cachorro não está errada, é João Aranha, que só mandou responder uma caixinha de pergunta mandando: melhor produção de podcast cristãos no Brasil na atualidade. Na atualidade. Então, no passado. Pode ser que no passado era ruim e no futuro só Deus pertence. Mas, tirando a zoeira, obrigado. Fico feliz. Acho exagero, acho muito exagerado. Mas, talvez... quem sou eu pra mensurar o seu gosto? Talvez ele só ouve a gente, daí a métrica é a gente por a gente, né? Daí fica fácil. Pode ser que seja isso, no caso. E também ele cita podcast cristão, que às vezes não fica muito difícil de ser um pouco acima da média, né? Uma boa edição, uma boa produção, já tá... Na sequência, volta Hernani com mais perguntas. O Hernani, ele foi particionando por temas, né? Ele resolveu. Ele agora vem perguntas sobre o Podcrente, que é esse programa que você está escutando. Que eu acho que a gente não tem várias respostas também, né? Mas enfim. Mas pode acontecer, né? A primeira delas, qual o episódio mais ouvido até hoje? Não sei de cabeça. Se for em número de pessoas que clicaram nele, com certeza esqueceram de mim. Que tá em talvez 800 mil. É que o problema assim, vamos explicar como é difícil mensurar. Sim. Porque são várias plataformas diferentes. Então tem hospedado no YouTube, tem hospedado no Spotify, tem no nosso feed do site, tem em cada aplicativo de podcast, daí tem o falecido Google, tem Deezer. Então Apple. É muito difícil juntar tudo isso pra mensurar. No YouTube eu esqueci de mim porque as pessoas entram querendo assistir o filme de forma pirata. Aí a gente teve que fechar, já contamos essa história aqui. Na verdade, a gente fez muita bagunça, né? Porque quando chegou em 100 mil, a gente jogou confete, fez um vídeo jogando confete. Quando chegou em 200 mil, a gente fez um bolinho comemorando que chega em 200 mil visualizações. Mas as pessoas não permaneceram ali no programa, né? Então, assim, ele não foi ouvido, ele foi clicado. Eu acho que dos top mais ouvidos, assim, na seriedade, ignorando os de filme que as pessoas chegam achando que é o filme, talvez seja o do Zé Bruno com o Zé Bruno do Resgate. Do Resgate tem bastante, do Candeeiro tem bastante. Esses de música acabam tendo bastante gente escutando. Gente que ouve esse específico, né? E a gente né? sabe, querendo ou não que a gente faça por isso, mas os que tem algum convidado que é uma personalidade famosa, mais conhecida, acaba atraindo outras pessoas pra ouvirem, né, mais. Mas os de série, dos livros, acaba vindo bastante gente que talvez... Nem é crente às vezes, né? Nem é crente, ou veio procurando algo sobre o livro ou o filme, né, sendo Harry Potter, Narnia, Senhor dos Anéis, e acaba ficando pra escutar mesmo. Então esses também acabam vindo bastante gente. Mas assim, cravar quem é o mais não tem como mesmo. Qual o episódio mais longo? Eu acho que é o último do Harry Potter, não é? Eu acho que é. Eu acho que é Harry Potter não e as Relíquias da Morte, se não me engano, é o mais longo, que tem 4 horas e alguma coisa. Enorme. Qual episódio vocês mais gostam? É difícil um pouco. Eu sempre tenho uma tendência de gostar do último, e não é papo de artista de música, né? Que sempre fala, eu gosto do último que eu fiz, que tá mais perto. Mas porque tá mais fresco. Eu gosto mais o do Ziel, pensando em Podcrente. Eu gosto bastante, acho que ficou bem legal. Mas aí tem os que a gente tem os sentimentos, né? O Evangelho à Mesa a gente gosta bastante. Foi feito lá atrás, falando desse tema que alguns estão usurpando neste momento. A mesa é de Jesus e não de um movimento, né?
Mas eu acho que sim, se eu tivesse que fazer um top 3, não necessariamente num ranking, é o Evangelho à Mesa. O com o Ziel, desse Novo Reino, ficou sensacional. E com o Zé Bruno, porque o do Zé Bruno foi o primeiro, né? Foi incrível, assim, a gente ter conseguido gravar. Pô, a gente chegou muito com medo, assim, né? Porque o Zé não sabia muito o que esperar e ele se soltou demais, assim, de conectar com a gente, né? Dele ter falado que foi a melhor entrevista que ele deu na vida. Ele falou isso mais de uma vez. E eu lembro da gente desligar a gravação, né? E o Hernani estava junto. E daí a gente começar a conversar no WhatsApp. Eu, o Jonathan e o Hernani, tipo, meu Deus, não acredito que isso aconteceu. Como assim? Tipo, a gente não vai conseguir dormir de noite. Então, foi muito legal. E foi um episódio que nos deu um amigo e um pastor, né? Então, o Zé é uma pessoa que nos acompanha, que é nosso amigo. A gente ficou amigo dos outros membros rapazes do Resgate. Então, a gente conversa bastante mais com o Marcelo, mas também conversa com o Hamilton e com o Jorge. E eu acho que foi isso, assim, né? Foi um negócio que foi um sonho de pessoas... Todos nós éramos fãs do Resgate desde muito novinhos. Não tão novinhos assim, pra eles não ficarem tristes, mas a gente era fã deles desde novos. Então, foi, acho que um check no adolescente de cada um de nós, né? Ter essa realização. E pra nós, pessoalmente, ter ganho esses amigos preciosos, assim, na vida. Então, acho que no top 3 estariam esses programas pra mim, dos podcrentes específicos, né? Que ele colocou, que é sobre o podcrente, a pauta. Daí eu gosto do de praia, que criou também várias... Esse categoria lore, famílias... O lore é tipo, cria meio que a mística, né, do programa. Histórias que ficam sendo a base do... Sim. O de praia tem isso... Eu acho histórias de família, de trabalho. Histórias de família, de trabalho. De essa escola. série em si era muito boa. Foi muito bom essa sequência que teve. E o de viagem também. Férias Frustradas. O Férias Frustradas é muito volta e meia, assim, a gente tá escutando e fica abismado com o nível de bobagem que a gente vai falando, né? E o nível de coisas que a gente vai se metendo ao longo da vida também, né? Obrigada, Espírito Santo e Anjo da Guarda. Em si, tipo, é uma coisa que começou porque tava querendo falar de Nárnia e virou uma série de alguma forma. Desculpa, Senhor dos Anéis. E foi virando uma série, mas é muito legal. Tipo, a gente sabe que é um formato que tem vários outros podcasts e canais de YouTube que fazem e tudo mais, mas pra gente ter um gostinho especial de fazer dessa forma, é sempre bom voltar e criar e de alguma forma traz gente participando mais, né? Mas de forma mais específica. Sim. Qual treta de episódio vocês mais lembram? Eu sei a minha treta favorita. Vamos ver, eu acho que é a mesma que... A do V de Vingança. Que eu começo a brigar. Qual que é a tua? Boa. Não, pode falar disso. É maravilhoso, porque o Cristiano começa o V é uma pessoa, é uma ideia, e daí a gente começa a brigar que o Cristiano tá defendendo um fascista, e eu falo mal do Marx nesse programa. É uma loucura, assim. Eu acho que o V de Vingança foi o arranca-rabo mais legal, assim, gravado. Que era, o Cristiano manda não que a gente esteja rompendo com o Marx, mas eu rompo sim, nunca fui ligado. É uma coisa, talvez, tipo, já tá até maior do que acontece a frase no programa em si. Sim. Mas eu lembro disso. Mas uma que a gente sempre lembra quando a gente se encontra de volta e faz piada de vez em quando é a do Mad Max, assim, volta e meia. Tipo, se encontra com o Mari, com a Eva, com o Cristiano, a gente usa isso daí. Você gosta de Mad Max ou você não gosta de Mad Max, e fica essa zoeirinha, assim, entre um e outro. Pois eles estão errados, né? Mad Max é ridículo. Ruim até a última gota. De água que eles não tinham pra beber, no caso. De a última gota de combustível. Alguma vez gravaram um episódio que acharam melhor não publicar e não lançaram? Eu não lembro. Sim, o que vocês gravaram Red Comments 2 e a Manu, nossa advogada, falou, vão levar processo. Eu não lembro. Mas foi o único. Tipo, de crente não tem. É verdade. Algum programa que gravaram e não lançaram, não. Mas que gravaram e perderam, sim. No caso, o primeiro que a gente participa, né, que é do Admirável Mundo Novo em 1984, a primeira versão foi inteira perdida, daí a gente teve que juntar num outro sábado, gravar de novo. Ficou muito melhor a segunda gravação, inclusive, mas a gente perdeu. E aí tem o Senhor dos Anéis, que a primeira parte do programa tem um áudio horrível. meu e da Tamires horrível, porque a gente
tava sendo capturado pelos outros microfones, não pelo microfone que tava com a gente. E daí só na segunda parte é que tem o microfone que foi percebido no intervalo que foi feito. O intervalo do xixi. Não gravou o microfone de vocês, daí passa a funcionar e fica melhor. Se arrepender, alguma coisa, geralmente você se arrependeu antes. Teve coisa que a gente já propôs e daí ficou, talvez não vai rolar. Ou coisas que a gente foi construir. Tem muito... A gente tem uma lista de temas. Conforme a gente vai tendo ideia de temas, a gente vai anotando. Então a gente tem uma lista. Existe uma pequena organização. Existe, a gente monta uma lista e daí a gente tenta montar a lista do ano, mais ou menos, pra ter noção do que vai sair e tal. E antes a nossa planilha era no Drive. Aí a gente coloria células. Então, assim, os programas de zoeira tinham uma cor, os programas sérios tinham outra. E aí a gente tentava fazer bem alternadinho. E de maneira intencional. Aí começou a virar alternado só de bagunça mesmo, porque é fácil. O de zoeira, vamos fazer um agradecimento público. A gente já fez, mas vamos fazer de novo, porque a gente honra as pessoas. Douglas, Lorena, Luciana, Felipe, a Cecília chegou depois, o Matheus que chegou depois, o Hernani que chegou no último. Eles topam, topa tudo sem dinheiro, no caso, né? Então a gente precisa de programa, a gente manda pra eles, tipo, galera, temos tais dias, a pauta é essa, vocês estão afim? E eles gravam. Então acabou que virou meio um programa sério e um programa de zoeira, porque o sério a gente tem que conseguir pauta com pessoas no horário, às vezes, que não é até 1 e pouco da manhã. Então, assim, mais complicado. Com os nossos amigos, então, assim, metade dos programas que existiram esse ano é só porque essas pessoas topam tudo sem dinheiro, no caso, que é gravando com a gente, né? Mas o de não publicar, não teve nenhum, não. Não, o que eu tava construindo é que tem temas, tipo, e convidados que a gente já pensou, foi até construindo aqui entre a gente. Convidou, às vezes, e depois... Chegou convidado, mas daí a gente viu que com o tempo foi tornando distante a possibilidade desse programa devido a... divergências artísticas, criativas e políticas. E daí foram ficando pra trás, assim, aconteceu isso. Então, isso é verdade. Algum tema que vocês planejaram, mas que ainda não conseguiram gravar? Vários. Estão na lista, são todos esses que estão na lista e não foram gravados. Então, mas acho que um que dá pra falar, um que a gente quer muito gravar há muito tempo, mas aí demanda a gente estudar e conseguir os convidados bons, porque assim, teria que ser com pessoas muito legais, é sobre a questão da ecologia, né, do cuidado do reino, que a gente gostaria muito de gravar. A gente tem alguns, né, grupos e convidados que a gente pensa ali na mira, mas a gente demanda mais a gente adquirir esse conhecimento, uma base melhor de conhecimento para poder tratar de uma forma mais legal o programa. Quem sabe o ano que vem, né? A gente tem a perspectiva, por causa da COP30 que vai ter, de gravar alguma coisa assim, mas precisa ser construído e daí demanda estudo da gente, uma construção legal e daí agenda com o pessoal e tudo mais. Quem sabe acontece. Esse é um dos temas, mas daí tem vários outros que vão nessa lista. Conforme a gente vai tendo ideia, a gente vai anotando, ficando. Teve uma pregação de alguém que a gente acha que dá pra desenvolver. O do Ziel surgiu assim, né, de alguma forma. Sim. Foi uma mensagem dele que a gente achou que podia encaixar nesse formato e surgiu o programa. Então, tem vários temas assim. Mas aí é organização e agenda, que são sempre elementos difíceis, né? Agora vamos de mais um áudio. Thiago Paiva, diretamente de Portugal, nos mandou um áudio. Vamos soltar aqui. Alô você, alô Brasil, chegando nesse momento, nesta data muito importante. Momento em que o site Crentaços Produções Subversivas está debutando. E neste baile de debutantes, quem teremos para dançar junto com a menina Crentaços? Será que temos algum ex-jogador? Algum cantor gospel que faz bico de dançarino de festa de 15 anos? Questões. Mas essa é uma data muito importante. Aí, falando sério agora, que Deus abençoe todo mundo aí envolvido, tanto o Jonathan, a Tami, a galera do Telescópio, da Ampolheta. Vocês fazem uma diferença muito grande, vocês fazem uma importância muito grande para muita gente, mais do que vocês imaginam. E é isso aí. E Deus abençoe vocês. Um abraço do tamanho de Praia Grande, diretamente de Portugal. Aqui é o Paiva, o Thiago Paiva falando. Thiago Paiva, um dos ouvintes mais antigos, né, da Crentaços. Sim.
nos conhecemos pessoalmente há mais de uma década atrás, com tranquilidade, né? Uma vez que ele veio pra Curitiba, ficou no Cristiano. Talvez, eu não lembro se você conheceu, mas eu lembro de ter conhecido. Mas seguimos conversando. O Thiago, desde essa época de e-mail, de tudo mais, foi passando por todos os grupos, segue até hoje. É um dos que permaneceu fiel na troca, né? Que a gente sabe que perdeu muito ouvinte quando teve a troca de vocalista da banda. Paivo, o seu Paivo está aqui até hoje. Muito obrigado. E ele falou o valseiro, o Marcelo do Resgate, Marcelo Bassa, se propôs a ser o valseiro. Né? Se ele se propôs a ser... Então... quem sou eu pra dizer não, príncipe da Crentaços. Ser o príncipe. O Marcelo seria o quê? Um fraque branco, sei lá, todo pra combinar, né? Com a barba, ia ficar bem angelical, sábio, né? Assim, dançando com a gente. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele ia dançar, depende da valsa, ele ia ficar bravo e ia brigar ali. Porque dá uma reclamada, porque ele gosta. Acho que por isso que a gente gosta tanto de se relacionar com ele, inclusive. Somos reclamões iguais. Ranzinzas. Mas como o Marcelo aceitou este convite ali numa interação de Instagram, eu acho que seria ele o nosso condutor, o nosso cadete que conduziria durante a valsa. Socorro. Cadete. Prefiro o carro. O Marcelo chegando no carro cadete, aí sim. Daí faz sentido. Mas muito obrigado por esses anos e anos de caminhada e de quilômetros rodados ouvindo a Crentaços, seja no fretado até São Paulo, seja agora do outro lado ali sendo um gajo. Terras colonizadoras dos portugueses, onde você está aí para desconstruir, ensinar o português brasileiro, o PTBR para essa galera. Muito obrigado de verdade, pai, por todos esses anos, pela caminhada, por ouvir essa bobajada que a gente fala aqui. E na sequência a gente tem uma pergunta do Ulisson Avelino, nosso amiguinho, que perguntou o seguinte: a Crentaços está fazendo 15 anos. Há quantos anos John e Tami estão juntos? E alguma vez houve alguma interferência do podcast no casamento ou vice-versa? Como foi construir um casamento e um podcast e canal simultaneamente? Primeiro, obrigada pelas perguntas. Agora as respostas. Nosso ouvinte do Deezer. Que não está ouvindo mais porque o Deezer de alguma forma deu uma sumida. Temos que consertar o feed através do Deezer, mas quem tem Deezer sabe que o Deezer é meio complicado, né, pessoal? Mas a gente vai tentar ali. Sentei recentemente com o Ulisson ali pra dar uma olhada. O Deezer ele tava fora mesmo. Vamos tentar resolver esse problema. Mas, respondendo a pergunta, Tamiris, responda. A Crentaços está fazendo 15 anos agora em novembro e nós fazemos 15 anos em dezembro juntos. Nasceu junto com a Crentaços sem ser necessariamente junto, né? Então, Crentaços, que dia que é de novembro que você falou? Tá bom. O dia lá que o Jonathan falou no começo do programa. Nem falei, mas... Não, você disse do post fulano da Vitória Evangélica. Eu achei que você tinha falado do dia. Não, acho que é 10. Não Tudo bem. Mas nós faremos 15 anos no dia 29 de dezembro. Assistido Avatar 1 no IMAX, primeiro filme do IMAX de Curitiba. Começamos a namorar. Alguma vez houve interferência do podcast no casamento ou vice-versa? Acho que não. 19 de novembro. 19 de novembro. Eu acho que não. Tipo, a interferência na rotina, né? Do tipo, que fazer gerou pauta, alguma coisa ruim, uma briga, alguma coisa, não. Ele interfere no sentido que ele faz parte, na verdade, né? De alguma forma. Ele integra, né, hoje. Embora eu acho que, né, antes tinha um grupo, então fazia parte do grupo. Nunca foi uma coisa Jonathan e Tamires. Depois a gente foi à frente. Obviamente, nesse momento de transição, éramos mais nós dois. Mas conforme foi novamente se transformando num coletivo, que sempre foi a ideia de manter isso, que a gente acha importante, virou meio que de todo mundo. Quem, de alguma forma... produz alguma coisa, faz parte, mas interferência, assim, não. É mais quando hoje que a gente está gravando, por exemplo, a gente precisa adaptar a nossa rotina de planejar, jogar ele ali, saber, daí depois adaptar a rotina para editar e essas coisas assim, mas é questão de se programar, mas de interferência, de prejudicar não, porque talvez se fosse o ganha-pão, interferiria, porque a gente saberia que dependeria disso para a questão financeira, que é importante numa família. Mas fora isso, não. É bem tranquilo, a gente leva de boa. E construir um casamento e o podcast simultaneamente, acho que é a mesma coisa, assim, né? Começou como participante, então era muito tranquilo, né? E aí você começou a editar depois de um tempo, mas também
querendo ou não, já tava meio que na sua rotina dos dias de folga. Então, nunca foi uma coisa... Assim, claro, tem dias que o Jonathan acorda 3 da manhã pra levantar e editar antes de trabalhar, coisas do tipo. Às vezes ele faz isso e eu fico um pouco triste por ele, porque ele está cansado daí, mas é até pra não interferir mesmo, né, de alguma no forma, resto assim, da é rotina. entender que, é o melhor horário ali, daí não interfere nas outras coisas que precisa. Eu acho que a gente sempre teve esse cuidado que se fosse atrapalhar alguma coisa nossa, tanto no sentido de relação da gente quanto outra coisa do dia a dia e tudo mais, a gente postergava ou deixava pra depois, igual já aconteceu às vezes de Adiar um tanto pouquinho. pra gente quanto pra quem vai participar. É uma coisa que a gente tem com os outros participantes da Crentaços, com os outros programas, é do tipo assim, que não interfira negativamente na sua vida. Se vai te atrapalhar, se vai te prejudicar, não vai ter problema não ir no ar esse mês e tudo mais. Existe uma periodicidade, mas não tem como ela ser obrigatória, porque não é assim que funciona, não é assim que a gente entende as coisas, né? Sim. Mas é isso. Muito obrigada pelas perguntas e por tentar ouvir. Às vezes não bem sucedido, mas por tentar nos ouvir. Venha para o YouTube caso não dê certo, ou para o Spotify, enquanto o Deezer decide o que fazer com a vida dele. Na sequência, temos um e-mail de João Aranha, que eu acho, daí você me corrige nos comentários, me manda um comentário, que é o mesmo que eu tinha mandado, falando que era o melhor podcast cristão do Brasil. Eu acho que é ele mesmo, ele mandou um e-mail dizendo: salve a todas com arroba, que é um todos, todes, todas, né, englobando. Ele continua: meu nome é João Aranha, sou um anglicano de Niterói, Rio de Janeiro, e comecei a ouvir vocês durante a pandemia. Desde então, são os únicos podcasts cristãos que ouço, junto com Telescópio, Ampulheta e Notícias de Meu Deus, pois passam pra mim um equilíbrio e leveza que não vejo em outros podcasts cristãos. Continue com o trabalho, e quando se perguntarem se tem alguém ouvindo vocês, lembre-se, não posso responder pelos outros, mas ao menos um na escuta vocês terão. Feliz 15 anos, forte abraço e que Deus continue a lhes abençoar na caminhada. Olha só, né? Eu acho que chegou bastante gente na pandemia, né? De se encontrar, e que bom que a casa, né? Os pratos da casa lhe servem bem. E a gente tenta manter esse equilíbrio mesmo e, sei lá, né? Eu acho que o fato de ter tanta gente fazendo também... Claro, querendo ou não, nós viramos amigos e nos aproximamos porque a gente já tem coisas semelhantes, assim, né? Mas eu acho que ajuda a dar uma calibrada, né? No que a gente tá fazendo e tudo mais, assim. Então, é bom. E eu acho que a Crentaços vem, com todo esse tempo, vem de uma época... Hoje é menos, eu acho que existem mais ambientes e programas que são mais transparentes, assim, né? Do jeito de ser. Mas vinha de uma época que o evangélico que produzia coisa pra internet ou qualquer coisa de comunicação, ele tinha que estar... Ele passava um espírito de estar acima, sabe? Meio santidade extravasando pelos poros. Uhum. E do jeito de falar, tinha uma estética muito mais fechada, né? Era muito específica a estética e tal. Então acho muito que a Crentaços formal, né? vinha rompendo isso. Hoje já existe diversas, né, formas. Não precisa se delimitar uma estética evangélica brasileira, porque são muitos evangélicos brasileiros. Então eu acho que existem outros caminhos, outras pessoas, outros canais, podcasts e afins que já tem uma característica mais livre e solta de fazer. E a Crentaços fez nunca foi com um intuito construído, assim, sabe? Como se fosse um briefing, precisamos fazer dessa forma. Sempre foi na sinceridade, desde quando surgiu lá atrás, que não era a gente que estava fazendo. E continua assim, a gente é meio isso mesmo. Na nossa vida, né? E aí a gente brinca que é talvez sermos filhos de uma geração MTV, Hermes e Renato, Simpsons e TV Cruz. A gente tem a nossa TV Cruz hoje. Sim. Que é, se for pensar, hoje o podcast, o formato, né, ele é uma coisa popular. Mas quando surgiu lá atrás era quase que uma transmissão amadora, porque era você gravava, você editava e subia no seu site, só quem ia ali que pegava ou recebia da lista de distribuição de e-mail. Não tinha outras plataformas para distribuir igual existe hoje em dia. Então vinha meio disso, tem essa questão do underground, do faça você mesmo, da Crentaços, dessa época, que de alguma forma a gente tenta manter hoje em dia, e por isso que a gente meio que... não é sobre dinheiro, não importa e tal. Sempre volto pra alegoria da banda, mas eu acho que é uma banda independente dessa forma.
E a gente não faz personagem mesmo falando. Às vezes a gente usa um pouco de exagero, principalmente nos podcasts de zoar e não sei o quê. Mas faz parte do humor que a gente tem, assim. E daí a Tamires tem as particularidades dela no tipo de humor dela e no nosso. E não que a gente se proponha a fazer humor. Não somos humoristas nem nada do tipo. Mas é do jeito de ter. A gente... As pessoas que acabam desenvolvendo uma relação mais próxima acabam vendo que a gente fala dessa forma mesmo. E é sincero o que a gente fala no programa, é o que a gente acredita de falar mesmo. Não fica medindo muito. A gente mede dentro do bom senso, que não vai machucar, não vai ofender alguém. Porque às vezes a gente cai nesse erro de... Levado por emoções pode machucar alguém. E daí a gente opta por corrigir e não publicar essa parte, cortar essa parte e tudo mais. Ou se já foi ao ar e a gente percebe, a gente pede desculpas e vai atrás. Porque é assim que tem que ser. E é assim que é uma vida sincera e que se espera de cristãos que a gente entende. E obrigada por nos ouvir. Que bom que pelo menos um está escutando. Exato. E aí nós temos o e-mail da Nathalie Silva, que também está com a gente há um tempinho já. Ela diz: parabéns, crentaços. Obrigado por todo o trabalho incrível durante esses anos. Desde a pandemia, vocês fazem parte da minha vida. Minhas tardes no trabalho ficam mais alegres ouvindo vocês. As perguntas que tenho para essa ocasião especial são: qual conselho vocês dariam para vocês mesmos de alguns anos atrás, do ano que assumiram a direção da Crentaços? Digo em relação à produção dos programas mesmo. Quais dicas dariam, quais coisas falariam para fazer diferente, etc. 2. O que vocês diriam para vocês mesmos do futuro, daqui a 15 anos? O que esperam que mude e o que esperam que nunca mude no jeito que vocês fazem o projeto? E caso outras pessoas já tenham feito essas perguntas, aqui vai outra talvez menos provável de ser repetida. Qual príncipe da podosfera vocês escolheriam para dançar a valsa de debutante da Crentaços? Um outro programa que admiram muito. Hahaha. Um abraço para toda a equipe e, de novo, parabéns. Qual conselho você daria para você, Jonathan, editor do passado? Ou produtor do passado? Eu acho que seria de ficar menos neurótico de querer lançar na periodicidade de todo mês, assim. Que a gente instituiu, mas às vezes virava uma correria de conseguir conciliar agenda e tudo mais. Então, e talvez ser mais ousado nos convites, que eu acho que deu certo. Convites maiores que a gente tentou, tipo, né, que necessitou do resgate com a oficina e tudo mais. Então, dá pra tentar convites maiores pra discutir e tudo mais. Mas não sei, eu acho que a gente fez uma boa caminhada, né, desde que assumiu a direção também. Acho que até a velocidade, que foi mais calmo. Teve alguns programas ainda convidando, né? O Cristiano e o Mário e a Eva participando junto. E daí a gente foi indo aos poucos achando nossa cara de alguma forma. E os outros que vieram depois de convite. Eu acho que fez parte. E acho que falaria... Faça essas parcerias de mais gente vir produzir coisa. Convide pessoas, instigue pessoas a produzirem coisas e gravarem. Que tem muita gente que precisa ser ouvida que fala muita coisa boa. Concordo, assino com o relator. E pro futuro, daqui 15 anos? Puxa, mas daí é muita coisa, A gente não sonha muito pra frente, né? Daqui 1 ano, talvez, né? Poxa. Mas assim, o tempo não sei, porque realmente muito tempo. Mas o que espera que mude? A gente sempre sonha que mais gente ouça, né? Mas daí não é uma coisa que a gente pode fazer, pode dar conselho pra gente mesmo. Eu acho que não mude. Não mude é mais fácil, né? Pensando numa realidade de criança, né? À frente, nesse intervalo de 15 anos, que a gente sabe que vai mudar a rotina muito, né? E tudo mais, as prioridades da vida e tudo mais, mas que de alguma forma a gente consiga, mesmo que muito de vez em quando, bem raramente, conseguir juntar de novo e fazer essas gravações de bobagem, assim, pra manter os vínculos, manter as críticas, o humor ou as coisas legais que a gente tem pra dizer através de podcast e tudo mais. Por mais que arrefeça a onda de podcast e tudo mais, a gente siga fazendo como meio essa talvez vai voltar a ser essa TV pirata de alguma forma. A gente siga dessa forma e com outras experiências de 15 anos mais velho, eu já chegando na melhor idade quase ali, já caminhando pra aposentadoria,
pensando em quais programas a mais eu vou poder fazer aposentadoria, talvez. Vai ser alguma coisa assim, não sei. Acho que é isso, né? A gente assumiu pra gente, assim, que possivelmente, com muita força, os programas vão sair quando der. A cidade vai voltar a Crentaços raiz, né? Na verdade, que era quando deu. Então, eu acho que isso provavelmente vai mudar, né? Vai mudar a periodicidade. Já aconteceu isso com o da prateleira esse ano. Mas de a gente não perder a chama de falar bobagem e dar risada, que eu acho que é uma marca da Crentaços, mas também de conseguir falar dos temas espinhosos que as pessoas fogem, que é uma coisa que a gente faz e tenta fazer com santa indignação e respeito, né? A gente, às vezes, a indignação não é santa, mas a gente tenta que seja, e com respeito, mas que tem coisas que tem que ser colocadas na mesa, né? E às vezes falta um pouquinho ali de empenho para que isso aconteça em outros locais, e a gente entende mesmo assim que é uma das marcas do que a gente faz, é falar de coisas que são espinhosas, né? Que as pessoas não gostam de falar. E a última pergunta. Acho que já respondemos, né? Ele não é um príncipe da podosfera. Poxa, mas daí... eu não sei. Eu queria ter o Cacau orando, por exemplo, pela debutante, que seria nós. Eu aceitaria. A oração do Cacau. Uma oração do Cacau. Eu acho que poderia ter uma valsa além do Marcelo de branco chegando num cadete. Talvez poderiam ter os outros membros da Crentaços, a gente passando a dança de um para outro, assim, dos integrantes e tudo mais. Mas talvez poderia do nada, sabe que agora não, né? Já faz muito tempo, quebra a música e vira uma música coreografada, assim, de mais pessoas. Aí nisso podia entrar o Mário de Cavalo do Bom Senso. E fazer aquela música que era o Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. O Mário tem a cara do Mário de fraque e Cavalo do Bom Senso, assim. Mas poderia, os outros, se tivesse uma festa de verdade, teria um convite, assim, que seria estendido a outros podcasts velhos da podosfera cristã, assim, receberiam um convite. Se viriam? Creio que não. Mas receberiam um convite de você está convidado para participar dessa festa e tal. Aquele vídeo de melhores momentos aí, ia ter que pedir pra alguém fazer, que eu não ia querer fazer de mim mesmo, mas sabe? Fotovídeo. E por fim, a gente pode até fazer uma última rodada aí nas redes sociais, ver se chegou alguma coisa, mas a princípio, por fim, a gente tem o áudio do Vinícius Nogueira Pereira, que eu adoro a combinação de sobrenome dele, sempre elogiei, quando a gente tinha recaditos ainda, pois são 2 árvores de sobrenome, bem português, assim, Nogueira Pereira, que é cara de português. Nogueira Pereira Carvalho, né? É, tipo isso, assim, eu adoro. Então, ouçamos o Vinícius. E aí, Tamires, Jonathan, 15 anos da Crentaços, isso é muito massa, cara, e pediram pra fazer perguntas, né, mas primeiro eu quero dizer que acompanhar vocês desde 2015, 2016, ali quando eu encontrei a Crentaços meio por acaso no YouTube, e foi muito bom, isso, cara, salvou minha vida várias vezes aí, meu ânimo, minha vontade de seguir crendo, e até depois que eu hoje já sou mais desviado, né, sou aquele que só ouve os programas de bagunça, de zoeira, de curtição, ainda me faz muito bem acompanhar vocês, e acaba não tendo perguntas, assim, eu meio em silêncio, assim, eu tô acompanhando vocês o máximo que eu posso, e desejo muito sucesso para vocês, todos os integrantes da Crentaços, também os novos, curto muito a forma como vocês conseguem questionar e afiar o caráter uns dos outros de forma muito divertida e leve. Já me ensina muito, assim, já ajuda muita gente a gente lidar com esses tempos que a gente está vivendo. Mas eu vou tentar aqui uma pergunta para mim, que sou saudoso dos comentários, daquele bate-papo, daquelas teorias que a gente fica ali se debulhando nelas. Onde que vai ser o lugar de comentários dos editores e participantes dos podcasts? Vocês querem escolher? Vamos fazer um Discord? Vai ser no WhatsApp dos apoiadores? Eu que estou até já me programando aqui para ser o apoiador e tenho recomendado a Crentaços, que eu acho que esses 15 anos só fez bem. Esse tempo, essa experiência só melhora. Aqui a Crentaços
é e sempre foi muito boa, muito importante nesse cenário de cosmovisão cristã. Vocês são demais, galera. Vinícius, o guerreirinho dos comentários, né? Até hoje. Disco, segue comentando. Sempre ele vai ouvindo e comentando tanto no YouTube quanto nos discos. E às vezes a gente esquece de responder, porque perdeu esse hábito. Desculpe pela demora, às vezes tempos depois eu vou e respondo e tal. Mas muito obrigado por continuar comentando. A gente lendo, a gente com certeza tá a resposta que a burrice e a desorganização às vezes de responder afetam pra te responder lá. Mas a gente sempre vai tentando conforme vai vendo. Eu agradeço por todo esse tempo, pelas palavras aí no teu áudio e tudo mais. É legal ver que a gente de alguma forma é usado como o último fio de baba que prende o pirulito ao beiço da fé das pessoas. Sim. Então, que a gente continue sendo até essa baba dar uma engrossada, sabe? E for trazendo o pirulito de volta pro beiço. Que se a gente é pra ser usado dessa forma, estamos aí, né? Sim. E em relação à sua pergunta, se eu entendi corretamente, se a gente vai fazer alguma plataforma que estejam os editores, participantes do site, dos podcasts, para uma interação com os ouvintes, nesse momento a gente não pensa nisso, porque a gente acha que não conseguiria dar atenção suficiente, porque seria algo que ficaria o dia inteiro acontecendo de alguma forma. A gente em outros momentos tentou, muitos anos atrás, de forma mais aberta, assim, mas é difícil ter um controle desse tipo de grupo, porque pode entrar várias pessoas e às vezes entram pessoas mal intencionadas ou de alguma forma que se perde, alguma discussão vai por um caminho meio complicado que, beleza, tem muitas pessoas que sabem lidar bem e conseguem, mas às vezes as pessoas saem machucadas gratuitamente, então a gente acabou segmentando pra galera que contribui e tudo mais, o grupo que existe no WhatsApp, porque consegue ter um controle maior, porque o número é menor de pessoas que se disporam, né, como elas estão contribuindo financeiramente, elas acabam acompanhando há mais tempo e se dispõe a ter uma relação melhor e maior, assim, do que um grupo simplesmente aberto, geralzão. Inclusive, parabéns pra quem teve essa coragem em algum momento, né? Então, assim, a curto prazo, a gente não pensa nada disso, porque a gente não conseguiria ter esse controle e não conseguiria ser justo com todo mundo e com a expectativa que as pessoas têm de um grupo assim. Talvez em algum momento, talvez, mas realmente sem promessa nenhuma. Assim, Discord eu não sei se seria o caminho, porque a gente não tem um hábito de usar. É uma plataforma que a gente tem algumas desconfianças da forma como ela funciona livre demais e a gente tem problemas de alguma forma com isso, de entender que pode ser nocivo para as pessoas e não é o ambiente que a gente quer que aconteça, principalmente vinculado a crentaços. Mas obrigado mesmo por escutar, por comentar, por ter esse carinho por todo mundo que participa da Crentaços. É muito legal sempre ouvir isso de pessoas diferentes. E pelas muitos e-mails, muitos comentários que já fizeram a gente chorar aqui em alguns momentos. Sim. É um dos que o Espírito Santo já usou. E você já fez uma mesa, alguma coisa mista de Nogueira e Pereira? Das madeiras mistas assim? Encomendou uma mesa. Seria legal. Pô, imagina. Será que são boas madeiras? Não sei, pra fazer mesa. Sei. Aí Marcelo responde. Nogueira eu já vi, mas Pereira acho que não, talvez. Mas faz com temas de pera a mesa de Nogueira. Entalhada. Uma mesa de Nogueira entalhada com peras. E pra fechar, uma homenagem de Giancarlo Marx. Pegou, né? A Tamires havia mandado um aviso no grupo de apoiadores da Crentaços através da inteligência artificial, não tão inteligente do WhatsApp, pedindo para ela fazer um aviso poético, que era o último dia de mandar recados para os 15 anos da Crentaços. Aí foi gerado esse texto. Aí o Giancarlo Marx pegou esse texto e transformou através de inteligência artificial numa música no estilo, segundo ele, emocore. Segundo ele, deixa a ênfase, segundo ele, emocore. Eu acho que é mais um new metal ali. Então a gente vai deixar pra tocar aqui, fechando o programa, essa música. Que de alguma forma homenageia os 15 anos, cobrando as pessoas que mandem recado. Que agora já foi, né? Agora já... Juntando o passado da zoeira com os ouvintes com e com o futuro zoeira, que é a né? inteligência artificial. O futuro da zoeira. É a inteligência artificial dentro da inteligência artificial.
Que é o melhor uso da inteligência artificial, é compor essas músicas aleatórias. Compor essas músicas, louvores com receitas de bolo de cenoura, como já fez. Os de diálogos de delivery são sempre excelentes também. Então, assim, juntando passado, presente e futuro, fechando com essa música. Você não tem nenhuma mensagem final além da música do Giancarlo? Ah, não. Não? Então tá bom. Não, eu agradeço todo mundo que eu já agradeci que participou, mas quem ainda ouve, a gente agradece e é de coração mesmo, é muito legal saber que as pessoas escutam. A gente sempre se choca que existem pessoas que escutam, mas tem pessoas que escutam. Aparentemente não é pouca gente, não. E a gente fica feliz, fica assustado, mas fica feliz que vocês dedicam tempo a isso. E sigam aí com a gente. E se vocês têm canal aberto através do e-mail, ou DM, pipipi, popopó, pra falar quando a gente vacila ou quando vocês gostaram. E a gente lê e realmente pensa no que vocês mandam e leva em consideração, sim. E vai aplicando na medida do que a gente acha possível, viável e que dá pra gente fazer. Aí que sigamos aí, não sabemos se mais 15 anos, 30 e 60, como algumas pessoas amaldiçoaram a gente. Mas a gente vai tentando seguir daquele jeito, independente. Aí TV Cruz, a analogia da Tamires, a minha da banda independente. Seguimos lançando aí conforme vai sendo as coisas. Quem sabe novas séries, novos programas, conforme vai sendo possível. E obrigado por chegarem até aqui. Obrigado por todo mundo que passou pela Crentaços também. Por todos esses anos escrevendo, gravando o programa e tudo mais. Faz parte dessa construção. E sendo bem crente, ore pela Crentaços, ore pelas pessoas que participam, ore pelo direcionamento pra gente fazer boas coisas, trazer aquilo que Deus quer que a gente fale. E que a gente continue sendo afiado e atento ao que Deus quer que a gente fale aqui na Crentaços. Amém. É isso, pessoal. Encerramos com a inteligência do Giancarlo Marques com a inteligência artificial para vocês. Hoje é o dia, aumenta uma chance. Último dia para se juntar à dança. 15 anos na Crentaços, uma marca histórica. Venham celebrar com alegria e música. Não deixe para amanhã, é agora ou nunca. Participe e faça parte da festa. Comemorem a jornada, os sonhos e a luta da Crentaços que cresceu com sua comunidade. Venham todos sem exceção para celebrar essa data especial. Com amor, justiça e emoção, vamos fazer dessa noite uma noite inesquecível. É hoje o último dia para se juntar à festa e à alegria da Crentaços que completa 15 anos e continua crescendo com vocês. Não deixe para amanhã, é agora ou nunca. Participe e faça parte da festa. Comemorem a jornada, os sonhos e a luta da Crentaços que cresceu com sua comunidade. Venham todos sem exceção para celebrar essa data especial. Com amor, justiça e emoção, vamos fazer dessa noite uma noite inesquecível. Não percam tempo, é hoje o último dia para se juntar à festa e à alegria da Crentaços que completa 15 anos, continua crescendo com vocês. Mamãe! É Deus, mamãe!